O episódio começa na taverna onde Will trabalha, com os anões fazendo uma festa para comemorar a vitória de Will contra Julius. Depois da comemoração, no dia seguinte, nos corredores da academia, todos queriam que Will fizesse parte do grupo deles, pois viram o quão talentoso Will era. E Colette fica com ciúmes e diz pra escola inteira que vai sair com Will amanhã, mas ela só falou isso para ninguém se aproximar dele. Então, conversando sobre isso com a sua colega de quarto, Rose, a mesma diz pra Colette que ela deveria sair com Will e que ela deveria ir arrumada. Chegando no local, a Colette está com um vestido lindo, e Will chega logo em seguida elogiando ela, e então Host, o colega de quarto de Will, aparece para ficar no meio do encontro dos dois. Host entrelaça suas mãos com as do Will e Colette fica toda enciumada. Então, quando os dois têm um tempo para ficar a sós, Colette questiona Will sobre Host se ele é mesmo um garoto, pois ele tem um rosto muito bonito para parecer menino. Então Will responde que ele é um garoto assim como ele e lança a seguinte pérola: o dele é maior que o meu. Esse vai ser o episódio mais difícil de gravar, pelo amor de Deus. Mas enfim, continuando. Host chega e fala pro Will que a sua espada precisa de polimento. Dessa vez é realmente a espada, tá? Não é nada diferente disso, não. Então Colette diz que é melhor ele ir sozinho nessa, já que eles são magos e quem ia forjar a sua espada seriam os anões. Então Will sai andando e Colette pergunta pra Host se ele gosta do Will mais do que amigos. Então Host responde que não é impressão dela e que ele ama o Will mais do que tudo nessa vida. E ainda completa dizendo que tem certeza de que o Will ama mais ele do que ama ela. Aí os dois começam a discutir e vai ficar nisso aí por um bom tempo. Então vai pra cena onde o Will está caminhando na rua, então ele foi parado por Liana, a única que conseguiu todos os pontos possíveis, a famosa senhora perfeitinha. E então Liana pede para o Will segui-la. E já aproveita e segue eu também no Insta, tá? Tamo junto. Então Liana leva o Will até uma sala onde está Sion, Wignall e Julius. Ela então propõe um time com os 5 para a grande praxis que está perto de acontecer. Então, depois de uma treta entre eles, todos entraram em um consenso e aceitam Will. Então Will volta para onde estava com a Colette e Host, mas já é de noite e os dois questionam onde ele estava. Então Will decide abrir o jogo e fala para eles que ele está no time da Liana para a Praxis. Está para começar mais uma prática de celebração dos estudantes, que também é conhecida como Praxis, e para representar isso foi convocado o Imperador das Chamas Cariot Insidia. Assim começa a Praxis com o time pelo qual Will entrou juntamente com Liana, mas como a Colette não sai do pé do Will, ela também entrou para o time. Will fica triste pois não consegue derrotar nenhum monstro antes dos seus aliados, então vai juntando pedaços dos monstros que mataram para conseguir pontos mais pra frente. Então eles param para uma reunião e decidem que vão matar o boss da masmorra que vale 110 pontos, ao invés de matar vários monstros menores que valem menos. Então foi revelado uma pessoa sem cabeça e seu aliado que decapitam todos os que se aproximam. Quando chegam no local do boss, ele já havia sido derrotado por esse guardião sem cabeça. Então aparece um monstro desconhecido e ataca todos eles, e então eles caem até o andar proibido da masmorra, que é o 11º. Para piorar a situação, já não basta ter caído em um andar proibido, como eles ainda caem todos separados e precisam se reunir rapidamente, senão seriam todos mortos. Então Colette e Liana são uma dupla, Sion e Julius outra dupla, e por fim Will e Wignall. E o 10º episódio começa com Wignall tendo lembranças do seu passado e então volta para a realidade dizendo que é um fracassado por sua magia de ilusão élfica ser só imagem e não algo que realmente se materializa. Liana também se diz fracassada pois viu uma amiga que estava no primeiro ano, assim como ela, subir a torre, a Elfária, e diz que quem fica mais de 6 anos na academia é considerado resto. Apesar de Wignall parecer amigável, ele não deixa que ninguém que não seja digno de sua confiança o toque. Então, todas as vezes que o Will tentava ajudar ele, o mesmo recuava e fazia sozinho. Então aparece um monstro que só pode ser derrotado com a magia de ilusão élfica. Então depois de Will encorajar tanto o Wignall, ele consegue finalmente lançar uma magia de ilusão élfica que não seja só uma imagem, mas que realmente se materializa e derrota os monstros que precisavam ser derrotados. Então Will mostrou ser digno da confiança de Wignall e eles apertam as mãos seguindo o caminho. Então muda pra cena de Sion e Julius, até que aparecem os monstros do nada atacando eles e depois de derrotarem todos, Will e Wignall aparecem e eles se encontram. Agora só falta encontrar a Colette e a Liana, que acabam conhecendo o Cavaleiro Sem Cabeça e o seu amigo. Aí aparece o Mars com as cabeças de todos os professores da academia mortos. Mars é o amigo do Cavaleiro Sem Cabeça lá, beleza? Então ele vai atacar as duas e o Will e os outros chegam na hora para defendê-la. O 11º episódio começa falando sobre a regra de 1 milésimo, que é a regra usada pela torre para
para determinar os créditos dos monstros. Ou seja, se um monstro vale 1 crédito, ele equivale a um mago que vale 1000 pontos. E então vai pra cena onde Will e sua equipe estão cara a cara com o monstro que vale 270 créditos. Ou seja, 270 mil pontos de crédito deveria ter o mago para derrotar esse monstro. O Ignol tenta fazer uma barreira para poderem fugir, mas o monstro detona ela em um piscar de olhos. Então, depois de Will dizer que tem um plano para derrotar esse monstro, Liana, que até então era líder do grupo, passa liderança pro Will e Julius é contra isso no começo, mas quando Will diz que vai ensinar uma magia secreta da Elfária para ele, Julius aceita e o plano começa. Então Julius começa a proferir algumas palavras para a magia secreta e Colette, Sion e o Ignol dão suporte para ele não ser atacado enquanto não finaliza o feitiço. Will chega por trás do monstro e dá um golpe nele para enfraquecê-lo. Julius então lança seu ataque mais poderoso, mas que ainda não foi o que Will ensinou. Então o monstro defende o ataque, mas ele fica mais lento por conta dos efeitos do gelo. Então Liana usa sua magia, faz uma espada de raio e vai para cima do monstro e então descobrem que existe uma barreira protegendo o monstro de ataques como este. Então o Professor Walkner e o Edward estão a caminho para tentar ajudá-los. Então Liana e Ignol ficam na linha de frente para ganhar tempo para os outros fugirem com Will logo após ele ser atacado. Will estava todo trêmulo, pois os óculos que ele ganhou da Elfária foram quebrados, então fez Sion ficar irritado com ele, e então Sion começa a bater no Will até que ele segurou sua mão antes de outro soco e agradece pois parou de tremer e já pode continuar a luta. Então Will pega sua espada e vai ajudar Liana e o Ignol. Então Sion pergunta para Colette o porquê dele não estar mais assustado e ela responde que o Will está sempre assustado. E o pergunta se Sion já havia segurado uma espada antes. Sion então diz que não, e ela responde que com uma varinha ele ataca de longe, mas com uma espada ele se força a chegar perto do inimigo para atacar, e isso deixa qualquer um apavorado. E diz que Will tem mais medo de fugir do combate do que ficar e lutar até o fim. Colette então vai logo atrás de Will, então Sion e Julius ficam sem escolhas e não resta nada a fazer a não ser lutar. Depois de quase todos estarem sem força para continuar lutando, Will tira um cristal da bolsa e junto com ele vem as lembranças de Will que foi dita a ele, e nessas lembranças dizia que aquilo era uma varinha em forma de espada. Então quando Will pega sua espada de volta, ele pede para Sion lançar uma magia nele, e então sua espada absorve as chamas e pode ser usada como algo mágico, e então ele ataca o monstro com essa espada mágica, assim derrotando. O episódio final dessa season mostra Will ficando sem forças depois de derrotar o monstro. Então quando estão indo comemorar, uma horda de monstros menores atacam eles, mas ninguém tem forças para lutar mais. Então na hora é fincada uma espada de luz sobre o chão que acaba com todos os monstros, e então descobrem que o dono dessa espada é o Aron, o rei de todos os Magiavenders, com a mais poderosa varinha. Então o Professor Walkner e Edward chegam. O rei diz então que aqueles que enfrentaram a escuridão da masmorra, eles concedeu a luz e diz que lutaram bem. Isso para eles já foi uma grande comemoração. Então todos se ajoelharam perante a ele. E os ajudantes de Aaron se aproximaram do Will e perguntaram seu nome. Logo após o Will falar, um se apresentou com o nome de Finn. E ele coincidentemente parece muito com o Finn do Hora de Aventura, só que sem o capuz, tá ligado? Então a praxe dos alunos chegou ao fim de uma maneira sem precedentes, já que houveram 11 mortes, sendo todos os professores da academia, e a equipe médica fez com que nenhum aluno viesse a óbito, mas estavam muito feridos para continuar tendo aula. Assim, todos estão de repouso e começam a falar sobre a luta e como tudo aconteceu. No final do episódio, foi dada uma prova aos alunos e acaba a temporada deixando todos ansiosos para a continuação. Bom, eu vou deixando esse vídeo por aqui, espero que você tenha gostado. Se gostou, dá uma passadinha no canal que tem mais vídeos aí, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Um abraço, fui, tchau, tchau.